Será que você nunca se perguntou? Nós estamos aqui numa maioria gigantesca de homens e mulheres que já amam e servem ao Senhor. De gente que conhece a sua palavra, apesar de não meditar nela de dia e de noite. Mas estamos aqui numa maioria de gente que tem Deus e tem palavra. E se tem Deus e tem palavra, por que não está se cumprindo? Não é porque Deus não pode fazer, digo mais, não é porque Deus já não tenha feito, mas é porque nós não estamos nos posicionando na condição de receber tudo aquilo que Deus tem para dar e para fazer. E quando eu falo sobre fazer na hora, eu estou falando que a vontade de Deus para a vida daquele que recebe uma palavra não é protelar, mas Ele quer fazer acontecer. Você precisa se perguntar isso agora. Se eu tenho o Deus que faz e tenho a palavra que me habilita a receber, por que eu não recebo? Por que não acontece? Por que a gente fala de prosperidade e ainda não está prosperando? Não vou nem falar de riqueza, porque a Bíblia é clara, riqueza não é para todos, mas prosperidade é para todo aquele que crê. Por que fala de cura e não estamos sendo curados? Porque na verdade a nossa fé já está acomodada em dizer, não era da vontade de Deus, não era do tempo de Deus, querendo na verdade botar na conta de Deus o que é débito da nossa. Débito. Queremos diminuir a grandeza das promessas, não porque Deus não pode fazer, mas porque nós não temos fé o suficiente para receber. Então a gente quer dizer que não é bem desse jeito, não é bem dessa forma. Vai ver, não foi isso que Deus quis dizer. Por isso nós estamos utilizando hoje o que a Bíblia diz e não o que eu penso e nem o que você pensa. Porque o que está escrito e o que está feito, está feito. Gênesis 1, está provado que Deus não precisou de fé para criar o que havia criado. Mas está provado que nós precisamos de fé para crer que foi Deus que criou. O texto diz ali que Deus criou tudo. Ele fez tudo. Completa aí, igreja, por favor. Ele fez? Ele fez? E não só fez, mas concedeu a nós o uso, o direito de usufruir. Ele disse, tudo tenho feito e tudo tenho vos dado. Tudo tenho feito e tudo tenho vos dado. Estou sentindo graça de Deus enquanto libero essas palavras. Tudo tenho feito e tudo tenho vos dado. Tudo tenho feito e tudo tenho vos dado. Olhe para alguém que está se sentindo um pouco para baixo hoje e diga para esta pessoa, Deus já fez tudo e te deu tudo. Olha para alguém e diz, você tem tudo o que precisa. 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 Tenho feito e tenho vos dado tudo. Complete então aí mais uma vez, por favor. Tenho vos dado tudo. Então para vocês que se dizem crentes, assim como eu, que também o sou. Você crê que foi Deus que fez os céus e a terra? Sol, lua, estrelas, firmamento, oceano, mares, animais, relva, sementes, espécies, frutos, árvores. Olha para mim, numa boa. Você crê mesmo? Quem crê nisto que eu estou dizendo, diga eu creio. Você não é da cultura darwinista, tem certeza? De que o homem veio da evolução do primata? Tem alguém aqui que não, Camila? Para mim é isso aí. Quem crê que foi Deus que fez e criou tudo, diga eu creio. Diga assim comigo, eu creio que Deus criou tudo. Diga assim, eu creio que Deus fez tudo. Agora eu vou te perguntar, então por que tu achas que é muito para Deus fazer curar o câncer? Por que tu achas que é muito para Deus fazer mudar a tua vida? Por que tu achas que é muito para Deus trabalhar no coração do teu marido? Por que tu pensas que é muito tu teres um diploma depois dos 40 anos? Por que tu achas que é difícil tocar um instrumento depois dos 30? Por que tu achas que é muito difícil pregar muito melhor do que eu prego, se dedicar, nem que seja um ano? Por que tu pensas que é difícil ter o corpo que queria ter? Tudo que Deus te propõe, tudo que a Bíblia diz sobre você, vez ou outra você acha, isso aí é muito. Camila, eu não acho isso. Acha sim! Acha sim. Você diz é difícil. Você diz é complicado.
E por isso o Senhor está confrontando hoje a nossa mente, para que a nossa falta de fé ou a nossa fé equivocada seja confrontada por ela, porque vamos pregar conforme está escrito. O que a Bíblia diz é que se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, eu não estou pregando o que dizem, o que os filósofos pensam, nem o que Sócrates acreditava, nem o que Platão falou. Eu estou dizendo que a sagrada e inerrante Escritura, digna de toda aceitação, viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, diz. E também não estou dizendo, não desprezando, mas não dizendo o que Paulo, Pedro ou os apóstolos disse, mas o que Jesus. Se crê que Ele é Deus, ouça o que Ele diz. Ele disse: se vocês tiverem a fé, ainda que ela seja do tamanho de uma semente ou de um grão de mostarda. Gente, é um caco de unha, uma semente de mostarda. Ele diz: olha, se vocês tiverem essa fé. Fale aí o nome de um morro alto aqui em São José. Tem morro aqui não? Menina, é mesmo. Nem um monte, crente não sobe monte aqui não? Tem? A igreja tem? Então a gente pode chamar esse monte de Monte da Cabana. Se você tiver uma fé do tamanho de um caco de unha, não importa qual seja o monte da cabana, se ele é grande ou se é gigante. Se vocês chegarem aqui um dia, olha o que Deus está dizendo. Ele não está dizendo se você tiver muita fé. Ele está dizendo se você tiver ela, ainda que seja desse tamanho. Você pode olhar para um monte. Tem algum rio aqui? Represa. Como chama represa? Ótimo, enfim. Você vai chegar, Monte da Cabana. Sai daí e mergulha na represa. Se tiver nisto o propósito, você só precisará ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. Olha para mim, entenda isso aqui. Deus está dizendo, para conseguir fazer isso tudo, você tem que ter muito pouco. Para conseguir fazer coisas gigantes, você não precisa ser gigante. Você pode ter uma fé pequena. Não, isso aqui é literal. A fé pequena, ela também é útil, mesmo que seja limitada. Veja o que ele disse para os discípulos: vocês não têm fé? Não, ele disse: homens de pouca fé, pequena fé. Mas mesmo assim ela ainda foi eficaz, porque era pequena, mas era fé. Você desculpa, mas aprove Deus trazer os maduros para confrontar. Eu não sei se teve gente que entrou hoje aqui e falou: vou tomar um leitinho, um milkshake. Deus falou: pega esse pão de 4 dias e manda ele para dentro, e quando entalar, bebe água e empurra. Por quê? Porque ele pode não ser confortável no teu paladar, mas vai te dar a nutrição que você precisa, a força que você precisa, o avanço que você precisa. Então qual é a realidade do texto? A realidade é que não estamos tendo fé nenhuma. Porque se tivéssemos uma mesmo que pequena, seria limitada, mas ainda assim seria fé. Então o que precisamos fazer hoje? Passar a crer mais. E qual é a única forma de crer mais? Sabendo o que a palavra diz sobre mim. Sabendo que... Não leva mal não, não leva mal não, não leva mal não. Eu vou falar rasgado. A gente é bonzão de aprender os hinos na hora. Tem gente que ouve uma vez e já está pronto. A gente é show de bola de compreender a harmonia, o endereço do caminho da igreja também. Se deixar, o carro vem sozinho. A gente consegue os horários do culto sem precisar ter na tabela, na geladeira. A gente é bom de memorizar os ambientes que nos trazem conforto, as oportunidades que nos trazem leveza. Mas a gente acha que 5 minutos para ler um texto é demais. E a gente acaba profetizando, pregando, falando e orando em cima do que os outros disseram e não do que a gente leu, não do que a gente aprendeu. E é aí que a ignorância começa a entrar e começa a perverter a nossa fé. Mas o Senhor hoje nos trouxe aqui, e a mim também, porque estou sendo visitada pelo Senhor, e por isso orei com vocês ainda antes de concluir a mensagem, porque Ele está dizendo: se você tiver palavra, você terá uma fé tão grande que não é você que vai deixar a depressão, é a depressão que vai deixar você.
Camila, eu não entendi, vai entender. Se você tiver a palavra de Deus na vida, debruçar sobre a palavra, saber o que Deus quer sobre você, seja ela pregada, conferindo no texto, ou seja lendo à beira da sua cama, quando acorda na devocional ou antes de dormir, se tu aplicares o teu coração em conhecer o teu Deus, em conhecer a palavra de Deus, tu dedicarás o teu coração a saber quem esse Deus é e se relacionará com Ele em oração. E se você tiver na vida a palavra em oração, não tem morro da cabana, não tem represa. Deus abre e fecha as comportas dos céus a hora que você pede. Porque eu não sou o que dizem que eu sou, também não sou o que penso que eu sou quem Deus sabe que eu sou. Então, se eu quero revelar a minha identidade ao mundo, e se eu quero descobrir qual é o propósito de Deus para o mundo, não adianta 1 milhão de cursos motivacionais, eles vão ajudar, eles vão auxiliar, se a base da minha vida for a palavra de Deus.